Outro grande Ponte Pretano é Pedro Ramiro, que está por aqui. Trata-se... Mas esse é misto. É misto. Tem a Ponte e outros times do coração. Outros times. O Londrina também, né? Londrina também é um time do coração, a cidade onde meus tios moram. Boa. O Cambé também, o Cambé ali perto de Londrina. Boa. Times do coração. Aqui de São Paulo... Vários. Tem o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tá certo. Santos. Tá bom, beleza. Ô Pedro Ramiro, mas independente do seu time do coração, você está aqui hoje participando do Resenha não só pra falar do Corinthians, mas pra falar também do Corinthians. Então fale a respeito dessa saída do Paulinho, por favor. É verdade. Aliás, uma ótima tarde pra todo mundo que tá acompanhando aqui o Resenha. Saída de um ídolo, né? É o último da geração 2012, né? Chega ao fim. É o último dos moicanos, que acaba deixando o Corinthians, que agora só tem 3 jogadores neste elenco que foram campeões pelo clube, né? Você tinha o Paulinho, que já saiu. Agora você tem o Fagner também já foi campeão pelo clube. Romero e o Mosquito. O Mosquito também já foi campeão pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Então, esses são os 3 campeões remanescentes no Corinthians. Paulinho acabou não acertando uma renovação de contrato. O Corinthians até chegou a oferecer 6 meses, uma possibilidade mais curta de estender, diminuir um pouco o valor, mas ele não chegou a um acordo. O Corinthians também não chegou a um acordo. Ele se despediu, ainda a gente não tem certeza se ele vai se aposentar direto ou se ele... Acho que ele ainda tem vaga em alguns times pra tentar, né? Você acha? Ele não vai pro Grêmio? Então, o Grêmio tem interesse, né? Eu acho que ele só tá saindo do Corinthians porque o Grêmio pintou com força aí, né? Aí o Renato Gaúcho gosta pouco, né? De jogador desse perfil. Gosta, sabe trabalhar e recupera. Impressionante. Tomara que sim, né? Tomara que sim. As pessoas podem até falar, o Luan, por exemplo. O Luan foi um jogador em que ele não queria mais, né? O Luan foi uma questão de pai pra filho ali, né? Meio de, vem cá. Volta pra só casa. Só pra parar de te encher um pouco, vem cá. Ele nem tentou recuperar futebolisticamente o Luan, ele tentou recuperar o ser humano. Isso, essa é a verdade. Então o Paulinho se despede do Corinthians. A gente vai trazer aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes uma matéria depois falando sobre toda essa saída, a história dele no clube. Foram foram 4 títulos conquistados com a camisa alvinegra, né? Uma história muito importante. Foram títulos Mundial, Libertadores. O Paulinho conquistou Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, 218 jogos, 40 gols marcados. Então uma história muito relevante e importante para a história do clube. Ele que, inclusive, é da Zona Leste de São Paulo, começou na Zona Leste de São Paulo, mas não teve oportunidade na Portuguesa e no São Paulo. Levou vários nãos. Aí apareceu o Pão de Açúcar Audax, que deu a primeira oportunidade para o Paulinho. O Paulinho vai depois para a Lituânia. Na Lituânia ele fica 2 anos, retorna ao Brasil, vai ao Bragantino, e aí no Bragantino ele foi o artilheiro da temporada de 2010 do Campeonato Paulista, fez 8 gols no Campeonato Paulista, tinha mais gol que o Dentinho, que era o artilheiro do Corinthians na época. E aí ele despertou interesse no timão e foi contratado pela gestão André Sanches. Uma bela história do Paulinho, que depois passou pela Europa e tudo mais, né? Mas é um jogador que a gente sabe que... Tem quem acredite, não sei vocês, que ainda dava pra renovar, né? Que dava pra renovar e tudo mais. Mas não sei o que o Paulinho poderia agregar mais ao Corinthians, né? Não sei se... Cara, eu acho que se ele tivesse mostrado alguma coisa diferente nesses últimos jogos, nesses meses aí que ele teve em 2024, voltando de lesão, pra, enfim, ser alguma posição diferente, um cara que fosse, quem sabe, um primeiro volante, coisa que ele nunca foi no Corinthians, alguma coisa que pudesse se adequar ao físico que ele tem hoje, talvez a renovação fizesse sentido, mas hoje, pra jogar o que ele vinha jogando, eu também acho que o Corinthians faz bem de não ter nenhum grande esforço pra manter o Paulinho, não acho que vai ter alguma grande diferença no que o Timão tem. É claro que o Timão não tem muitos volantes à disposição, né? É uma posição carente hoje, principalmente com a lesão do Maicon, e a saída do Paulinho também colabora com isso, e seria um cara, uma alternativa caseira, mas manter o Paulinho, não sei quais são os custos dele também, devem ser altos, né? Ele já reduziu o salário, né? Já, né? Mas ele ia reduzir mais. Só que o Corinthians não quis. Eles não chegaram a um acordo. Cara, o Paulinho há muito tempo que
não vive o seu auge, isso é um fato, desde a saída do Barcelona, né? Ele teve alguns anos da sua carreira em que não jogou tanta bola e no Corinthians não mostrou muita coisa. Assim que ele volta antes da lesão, ele foi titular por um período, né? Ele marca gol naquele Paulistão que o Corinthians acaba eliminado. Sim. No 2022 mesmo, né? Antes da lesão. Então o Paulinho teve ali algum esboço de ser um Paulinho do que já foi em 2012, mas, cara, difícil conviver com isso e eu acho importante. Apesar do Corinthians ter várias coisas que a gente critica na gestão, essa limpa no elenco, né? Desses velhos jogadores indo embora, a gente tem uma renovação de fato no grupo de jogadores, como você falou, só tem 3 agora que foram campeões, então muita gente querendo aí conquistar alguma coisa na carreira. Eu acho que é um dos acertos do Augusto Melo e esse eu vejo como mais um deles, a não renovação do Paulinho. Ele prometeu isso, né? Ele prometeu. Vocês estão ouvindo? O que é isso? Corintiano comemorando a chegada de 2013. Acabou 2012 no Corinthians. Rapaz. Demorou, né? Dia 27 de maio de 2024. Essa foi boa. O corintiano, ó. Fogos. Quem falou que 2012 o mundo ia acabar, né? Aí, ó, queima de fogos. Feliz ano novo corintiano, bem-vindo a 2013, que vem por aí. Você foi bem, né? Rapaz, que momento, hein? Que momento, hein? O último dos moicanos. Rapaz, o Paulinho, eu tava até puxando aqui, ó. O Corinthians perdeu, né? O Cássio, né? O Cássio acabou saindo. O Corinthians queria renovar com o Cássio, mas acabou não renovando. Vamos lembrar o time de 2012. Alessandro, Paulo André, Guerreiro, Chicão, Ralf e Cássio. Ó, o Chicão tá... O Alessandro saiu recentemente. É. O Ralf ainda tá jogando, né? O Ralf ainda tá jogando. Sim. Desses que eu citei, fala o Guerreiro... baixo, hein? Desses que eu citei, 3 estão jogando. Cássio, o Ralf e o Guerreiro. Ainda tem Jorge Henrique, não joga mais. Sheik também não. Paulinho ainda joga. Fábio Santos já se aposentou. E o Danilo tá no Corinthians também. Os caras importantes no banco também, né? O William Bigode, que na época era só William, também foi importante nessa conquista de Libertadores. O Liedson já parou. Enfim, vários jogadores titular, né? Esse é o time titular. Cara, mas olha isso. Jovens. Se a gente pegar mesmo quem não tá como jogador, mas ó, Cássio, Paulinho, Alessandro, Chicão, Danilo, o Alex. Quem mais aí que você falou? Já falei 5, meio time. O que tá no Corinthians? Fábio Santos parou no passado, 6. Cara, 6 recentemente ainda estavam nesse universo do corintiano, velho. Sim. É impressionante, mesmo, não é mais jogar, mas, cara, é uma coisa assim, né, de, nossa... E mais devem voltar, né? O Fábio Santos deve voltar, ele deve se aventurar enquanto comentarista. Não, mas que ele vai ficar como comentarista. Você acha? Não tem por que ele se misturar com... Pô, ele já arrumou o lugarzinho dele lá na ESPN. Ele é muito bom. A ESPN hoje é a casa dos ex-jogadores, né? Assim, tem mais de 10 lá. Verdade. Ele é muito bom comentarista, o Fábio Santos. Pra quem tá começando é bom. Ele ainda tem um pouco do rabo preso, no sentido de que, cara, eu sou contra. Ele comentar um jogo do Corinthians, por exemplo, agora... ele treinava com os caras Ele é muito até próximo dos caras, entendeu? Mas assim, ele é um bom comentarista. Inicialmente. Eu até achava assim, PDV. Aí eu fui ouvir e assistir um último jogo que ele comentou, não me lembro qual que foi do Corinthians. E ele tava fazendo algumas críticas, claro, não naquela maneira tão dura, mas falando, o Corinthians vai melhorar nisso aqui não tá jogando tão bem, tal jogador não tá tão bem. Ele falou sobre a saída do Cássio, né? Que o Cássio já indicava um pouco, há uma insatisfação, falou sobre a insatisfação do Cássio. Então, mas é interessante a gente ver esse fim de leva no Corinthians. Vamos ver se vai adiantar muita coisa, né? Claro, os ciclos chegam ao fim. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, eu sempre cito isso porque pra mim ficou muito marcante o que ele falou. Quando ele não renovou com o Silvio Romero, no ano passado, no início desse ano, ele vira e fala, mais importante que contratar jogadores é você saber encerrar o vínculo de quem já tá aqui. Saber quando chega ao fim o ciclo. E é mais ou menos isso, né? Paulinho não tinha muito mais o que entregar, não tinha muito mais o que agregar. A contratação dele, naquela leva de vários jogadores que o Duílio trouxe, um monte de gente pagando, quer dizer, sem pagar transferência, né? Só assinando contrato, eu ainda achei válida na aposta naquela altura. Por ser um cara que vinha voltar a ter um futebol competitivo, né? Tava um tempo afastado, como achei válida também a vinda do Renato Augusto, enfim, vários jogadores. Acabou não funcionando, paciência, tem que saber encerrar e acho que seria insistir no erro, né? Se o Corinthians tivesse tentado renovar com o Paulinho de novo. Pode voltar o Romarinho, né? Da leva 2012, né? Mas não vai, né?
Por enquanto nada. Tá sem Se fosse clube, a diretoria antiga, acho que trariam. Não, Nossa, já tinha pintado o anúncio. O Vila já teria viajado a Arábia Saudita pra fechar com ele. Né? Mas acho que essa não, né? Essa também que é meio que... Acho que tá com um pouco de medo da repercussão da Mas torcida. qual seria a sua repercussão? Eu não contrataria. Não? Eu não contrataria.